Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Vão me falando aí no chat de onde vocês estão falando. Quero saber de onde vocês estão, quem já é meu aluno, quem está me conhecendo agora. Vão me contando aí, por favor. Muito boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos. São Luís, Maranhão. Muito boa noite, Priscila. Bom, primeiramente, eu queria agradecer a presença de vocês. Eu tenho certeza que essa noite vai ser uma mudança, um divisor de águas na vida de vocês. É isso que eu espero. A primeira coisa que eu quero pedir, podem ir mandando mensagem no chat sempre que quiser. É só deixar o microfone desligado, porque às vezes dá interferência e acaba atrapalhando, tá bom? Santander, Taquatiringa. Taquatiringa é onde? Joinville, Santa Catarina, Santo André, São Paulo, Fortaleza. Gente, sejam muito bem-vindos. Rio de Janeiro está aqui pertinho de mim, né? Estou aqui em Cabo Frio. Então, pessoal, eu dei o nome dessa aula de A Nova Geração de Advogados, porque, na verdade, o que eu percebo é que não importa a sua idade nem o seu tempo de atuação. Nós estamos vivendo hoje uma realidade da advocacia que ela exige uma nova geração. E quando eu digo nova geração, não é em idade, não é em tempo de atuação, é de posicionamento. É entender que no mercado de advocacia, com 1.300.000 advogados ativos, como nós temos no Brasil, nós temos a maior média de advogados por habitante do planeta Terra, tem um advogado a cada 164 habitantes, né? A gente precisa ter um posicionamento diferente do que talvez a geração anterior, o seu tio, que já aposentou, seu pai, seu avô, que eram advogados. Quem tem alguém assim da família? Ou aquela geração que a gente, às vezes, entrou numa faculdade achando que queria ser igual a eles. A gente não pode ser igual a eles, porque se a gente for igual a eles, a nossa advocacia está fadada ao insucesso. E é por isso que muita gente hoje fala que a advocacia está saturada, que não tem como advogar no Brasil, que está muito difícil, que ganha-se muito mal, porque a gente está tentando advogar, como diria Elis Regina, como nossos pais. Então, não dá, né? Eu falo como nossos pais, eu não tenho pai advogado não, viu, gente? Minha mãe costureira, meu pai mecânico, eu sou a primeira pessoa a ter nível superior da família. Eu sei bem como é traçar o caminho sem o QI, né? Sem o que indica. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é não dá mais para advogar como a gente achou que iria advogar quando entrou na faculdade há 10 anos atrás, talvez. Falo por mim, tá? Então, vamos lá, vamos partir para essa mudança de carreira, que é o que vai fazer a maior diferença na vida de todos vocês. Vou me apresentar, a maioria aqui já me conhece, me conta aqui no chat, você já me conhece, já me segue no Instagram. Quem não me segue no Instagram, me segue lá, tá aqui embaixo, é o prof.Lorena Nascimento, né? Quem não me segue ainda, me segue lá. Todos os dias a gente está fazendo conteúdo, a gente traz coisas muito bacanas. Juliana já é minha aluna, né? Eu tenho um monte de curso por aí. Juliana já é a minha aluna, Ronilson, minha aluna, Priscila, conheço, sou aluna do Férias Prêmio. Então, que legal que vocês que viram outros cursos meus estão aqui, vocês já conhecem meu jeito, então eu falo acelerado mesmo, mas é porque eu valorizo o tempo de vocês, né? Então, vamos lá, vou me apresentar bem rapidinho para quem ainda não me conhece. Eu sou a professora Lorena Nascimento, eu sou formada pela UFMG desde 2011, sou especialista em Direito Administrativo, em Direito Constitucional, sou mestra em Direito Público pela PUC Minas, sou professora universitária desde 2018, já dei aula em graduações e pós-graduações de PUC Minas, Universidade Salgado de Oliveira, Universidade Estácio de Sá, Centro de Atualização em Direito. Fui membro fundador da Comissão de Direito Militar da OAB Minas Gerais, fui vice-presidente até 2021,
Já palestrei no Brasil, já fui para o exterior, Portugal, Espanha, para falar de segurança pública. É isso que eu vivo, né? Eu tenho mais de 1.500 ações e processos de defesas administrativas na área. Já publiquei artigo científico, capítulo de livro. Tenho mais de 20 ações de relevo nacional. O que eu falo que é ação de relevo nacional? É ADI, né? Ação direta de incondicionalidade, mandado de segurança coletivo, tudo defendendo o direito de militares. E, graças a Deus, nós já temos a marca de 2.000 alunos, nós já temos mais de 2.000 alunos aí. Fico muito feliz com isso. Bom, sabendo quem sou eu, vocês já entenderam que eu não estou aqui para falar de uma coisa que eu não conheço, eu não sei. Porque eu vivencio o direito militar todos os dias da minha vida, há 12 anos. Né? Então, quer dizer, eu estou aqui para falar para vocês de algo que foi uma fonte que eu bebi e que está dando muito certo. Né? Eu queria perguntar, isso foi uma pergunta que eu fiz anteontem no meu Insta, se você estava lá me seguindo, você viu que eu fiz essa pergunta e eu fiquei impressionada com as respostas. O que você faria se recebesse 50 mil reais extras hoje? Algumas pessoas não entenderam e começaram a falar se recebessem 50 mil reais de honorários todos os meses. Eu não estou prometendo isso, não é isso que eu estou falando. Estou perguntando se você, vez ou outra, recebesse em um mês, assim, 50 mil reais. Hoje, estou advogando, normalmente não esperava esse dinheiro. Essa é a minha vida. Acordei, fui olhar meus informativos, saiu 50 mil reais aqui para mim de honorários advocatícios. O que vocês fariam? Me conta aqui no chat. Ronilson falou, aplicaria em investimento no escritório. Bacana. Vai comprar computador, cadeira, um letreiro bonito, colocar uma decoração, uma cafeteira. Juliana também investiria no escritório. E aí, todas as pessoas que foram me respondendo coisas assim parecidas, Moacir colocava as contas em dia, bora para a praia, desestressar, isso mesmo. Ronilson, não, em marketing e tráfego pago, arrasou. Já ia direto ao ponto para fazer esse dinheiro virar muito mais, né? Trazendo, captando mais clientes. E aí, quando alguém me responde isso, todo mundo que foi me respondendo, o que eu falava? Traz para o concreto. O que seria esse investimento? É a cafeteira nova? É a cadeira nova? Sente o couro da cadeira que você está sentado? Sente o cheirinho do café passado? Para quem investiria em tráfego pago, você sabe quanto é? Você precisa? Você não precisa de 50 mil reais para investir em marketing e tráfego pago. Você pode começar investindo em tráfego pago com 15 reais por dia. Traz para a realidade. Quanto vai fazer uma landing page para captar dados de cliente? Né? Desculpa, gente. Então, o que eu não me deu até calor aqui, mas sem na falazada já começa o calor. Olha só, o que eu quero que vocês pensem agora, no início da aula, o que você faria se você recebesse 50 mil reais extras no mês da sua advocacia? Você está advogando normal, sua advocacia não mudou, não. Mas recebi 50 mil reais extras. O que você faria com isso? Fica com isso aí na cabeça que a gente vai conversando sobre isso hoje. Por que eu fiz essa pergunta? Porque do dia 31 de março ao dia 11 de maio, eu recebi exatamente isso, extra. Tá vendo aí, pagamento do Banco do Brasil, isso tudo aí é RPV, que caiu. Quando a gente atua contra o Estado, a gente recebe por RPV ou precatório nossos honorários sucumbenciais. E não tem como você contar com esse dinheiro, porque você não sabe o dia que vai ser pago. Você pode ter uma noção que daqui a 60 dias vai pagar o RPV, o Estado não paga, você tem que pedir para penhorar as contas. Mas, basicamente, neste mês, em 40 dias, eu recebi R$ 50.732 extras. Tá aí o print. E aí, quando eu comecei a perguntar, um monte de gente começou a me responder. Tiraria minha conta do vermelho, pagaria minhas dívidas. Esse aqui falou, olha, tem tanto a ser feito, mas certamente a primeira coisa é pagar todos os meus credores.
Não é fácil dormir, manter foco, ter qualidade mínima de vida, sem pagar a quem por direito deve receber. Essa mensagem, ela me tocou. Cadê o print? Não está dando para ver o print na minha tela? Dos depósitos? Priscila? Eu não sei, na minha tela aqui está aparecendo para vocês? Mas olha só, eu acho, tá, né, Ju? Tá vendo, então tá bom. Priscila, tá aí o print, ó, tá aí o print dos depósitos. Essa mensagem me tocou, eu mudei essa aula inteira, de ontem para hoje, porque eu acho que a advocacia, gente, ela não é profissão de pagar boleto no final do mês. A advocacia não é profissão da gente ficar passando aperto. E o tanto de advogado que me trouxe, que está pagando dívidas, que queria receber um dinheiro extra para pagar a dívida, para tirar a conta do vermelho, que tem um monte de credor, eu fiquei tocada. Por quê? Porque existe uma possibilidade de vivenciar uma advocacia lucrativa, advocacia de sonhos, de realizar sonhos, não só de pagar contas. Só que, para isso, a gente precisa de planejamento estratégico, né? E é o que eu sempre falo para os meus alunos, a advocacia, gente, é plantação. A gente não tem... Tem advogado por aí, dando curso, né, que fala assim, faça o meu curso e consiga 10 clientes no primeiro mês, 10 clientes. Eu vi isso, foi de um advogado que estava dando curso de juizado. Você consegue 10 clientes no primeiro mês, senão eu te dou o dinheiro do curso de volta. E aí você vai ver as regras para conseguir os 10 clientes por mês, para você ou conseguir o teu dinheiro de volta. Você tem que ter feito 30 posts no Instagram, não sei quantos reels, você tem que ter investido não sei quanto de patrocínio nos seus reels, você tem que falar os textos que ele fala, porque é causa consumerista, com certeza vai chegar um monte de gente que vai te afogar de trabalho, e você vai receber 2, 3 mil reais por causa. É isso que você quer? Lotar sua agenda, porque o povo fala, lote sua agenda. Você não quer lotar sua agenda. Você quer ter menos clientes que paguem mais. Pensa comigo, eu estou errada. Eu não quero minha agenda lotada, eu quero poder fazer meu crossfit às 4 horas da tarde, todos os dias. Buscar meu filho às 5 na escola. Quero poder fazer isso. Acabei de construir minha casa, a casa dos sonhos. Eu quero, numa terça-feira, o sol rachando, eu quero poder sentar na minha piscina e falar, hoje eu vou tomar sol. Se eu tiver uma agenda entupida de gente, me pagando pouquinho, eu vou ficar sobrecarregada de trabalho. Sobrecarregada respondendo esse tanto de gente, porque cliente dá trabalho, mandando mensagem, estou errado? Então, para de querer lotar a agenda, para de querer lotar de cliente. Primeiro, vamos plantar bons contratos. Eu chamo os meus advogados, né, lá no Insta, de agricultores. Nós temos que tratar a nossa advocacia como agricultura. Planta bons contratos hoje para ter uma colheita farta de honorários no futuro. Eu falei para vocês, eu recebi 50 mil reais em honorários. Foi de ação que eu entrei agora? Não, foi de ação que eu entrei alguns anos atrás. Mas se eu não tivesse plantado esses bons honorários lá atrás, hoje eu ia continuar colhendo açãozinha de 2, 3 mil reais. Eu não ia poder escolher meu cliente. Olha que maravilha, gente. O cliente chega para mim e eu falo assim, infelizmente sua causa não cabe. E eu não fico tentando enrolar, porque eu preciso de qualquer cliente que apareça na minha porta de todo jeito. E aí você pode me perguntar, tá bom, vou começar a plantar boas causas agora. Mas e as contas de agora? Porque eu vou plantar boas causas agora para colher no futuro, não é? Mas e as contas que estão vencendo esse mês? Como é que a gente faz? E é por isso que eu falo para vocês, a gente precisa de ter na nossa cartela de causas
serviços advocatícios que tragam honorários de curto, médio e longo prazo. E é disso que nós vamos conversar hoje. Alguém aqui já tinha ouvido falar de cartela de causas, estratégia na cartela de causas, planejamento estratégico na cartela de causas que você vai oferecer no seu escritório? Alguém já tinha ouvido falar disso? Planejamento estratégico de cartela de causas. A maioria das pessoas nunca ouviu falar. Mas não tem sentido? Eu tô louca? Tô falando uma coisa louca ou tem sentido? Se eu tiver foco do meu escritório, da minha atuação, causas que algumas me trazem dinheiro na entrada, outras me trazem dinheiro daqui a 2, 3 anos, e outras vão me trazer muito dinheiro daqui a 5, 8 anos. Se eu começar a fazer isso ininterruptamente, agora eu vou vivendo agora do que está entrando, das causas de curto prazo, que realmente elas vão ser um pouco menores. Mas daqui a 2 anos, começa a entrar as de médio. Então, você continua recebendo as de curto, aí começa a cair as de médio prazo. Daqui a 5, 6 anos, começa a cair as de longo prazo, que necessariamente são valores maiores. Mas você não parou de receber as de curto e as de médio. E aí você vai acumulando, e quando você vê, você mudou completamente o nível da sua advocacia. Bacana? É disso que nós vamos falar aqui hoje. Olha, vocês sabem que eu sou advogada administrativista militar. E eu vou te ensinar a usar o meu método, que é o método DDAM, que é o Dominando o Direito Administrativo Militar, para planejar a sua carreira dessa forma. Ok? Curto, médio e longo prazo. Juliana falou, faz total sentido. Que bom, não estou louca, né? Primeiramente, a gente tem que falar das causas de curto prazo. E quando eu estou falando de método DDAM, eu estou falando de curto prazo, eu estou falando de defesas administrativas disciplinares e atuação em concursos públicos. Por que que eu estou falando isso? Por quê? Porque a defesa disciplinar, gente, quando o militar está ali processado, quando o militar está respondendo a um processo administrativo disciplinar, ele precisa da defesa agora, e são processos que correm rápido. Você não vai vincular o seu recebimento ao êxito, de forma alguma. Eu nunca fiz contrato de defesa administrativa, e olha que a minha expertise é PAD, né? Processo Administrativo Disciplinar. Eu nunca fiz contrato de êxito em PAD, ou em sindicância, ou em procedimento disciplinar nenhum. Por quê? Você cobra para fazer aquela defesa, independente se a pessoa vai ganhar ou não. Por isso, elas são de curto prazo. Concurso público da mesma forma. Vou explicar para vocês. O que é um processo administrativo disciplinar, gente? O processo administrativo disciplinar é aquele instrumento que a administração pública ela vai usar o seu poder dever, não é só o poder. Quando um servidor público, quando um militar, em tese, e é em tese por quê? Porque se for meu cliente, não cometeu isso de jeito nenhum que estão falando. Quando um militar, em tese, comete um ato que pode ser caracterizado como uma transgressão disciplinar, a administração tem que, então é por isso que é um poder dever, ela é obrigada a apurar. Antes de aplicar uma punição disciplinar, ela precisa abrir um processo administrativo disciplinar para apurar aquilo ali que aconteceu. E sendo determinado ao final que houve efetivamente o cometimento, aí sim nós temos uma punição administrativa. Mas olha só, processo administrativo disciplinar, pela Constituição, ele pode ser acompanhado de advogado e ele precisa seguir ditames de ampla defesa, contraditório, devido processo legal. Os militares, gente, e é uma coisa que eu gosto sempre de falar, porque a maioria das pessoas que não tem contato com militar, como eu, por exemplo, não tinha, né? Eu não tenho nenhum militar na minha família também,
a gente não sabe como é o militarismo. Tem algum militar aqui? Me manda aqui no chat se tiver algum militar ou algum militar da reserva, da reforma, já foi militar. O militar, ele é norteado por dois princípios basilares, hierarquia e disciplina. Isso quer dizer que se o militar chegar atrasado, Antônio tem 3 primos, pode falar. Se o militar chegar atrasado, ele vai tomar uma punição disciplinar. Se o militar chegar com a farda amassada, com a barba mal feita, se não estiver usando o cap ou o bonezinho no lugar que tem que ter, ele vai tomar punição disciplinar. Reinaldo já foi policial militar rodoviário. Tô falando errado? Elaine, é ou não é? Moacir, oficial da reserva da PM. Tô falando errado, gente? O militar, diferente de outros servidores que passam 30 anos no serviço público e nunca tomaram uma punição na vida, o militar, ele toma punições com frequência. Não é porque ele é ruim, porque ele é desleixado. É porque o militarismo, baseado em hierarquia e disciplina, exige que seja assim. Então, o militar, ele valoriza muito um advogado especializado, que são poucos, porque ele sabe que, às vezes, é uma causa pequenininha, que ele tomou uma punição bem pequena, mas essa, juntando com outra, ele vai perdendo ponto, daqui a pouco ele não consegue ser promovido, daqui a pouco ele tem um prejuízo muito maior para a vida funcional dele. Então, eu costumo dizer que o militar ele tem um advogado de bolso dele, porque depois que ele acha um advogado bom, ele não larga nunca mais. Eu tenho cliente que eu já fiz mais de 10 defesas administrativas para ele. É uma pessoa um pouco complicada, mas enfim, estamos fazendo as defesas, ele continua aí na ativa, né? Então, vou dar aqui alguns exemplos de procedimentos administrativos disciplinares, mas às vezes eu falo sindicância administrativo disciplinar, ou PAD, processo administrativo disciplinar, que alguns lugares vão chamar de conselho de disciplina, conselho de justificação. E aí você pode falar, mas isso aí ninguém vai precisar disso nunca, mas precisa muito, né? Então, sindicância administrativa disciplinar ou PAD, processo administrativo disciplinar, são 2 tipos de procedimentos, dentre vários que a gente tem, que são utilizados para a administração apurar uma possível transgressão disciplinar do militar ou do servidor público, né? Porque a maioria dos servidores públicos usa o mesmo termo, mas é utilizado para apurar uma possível transgressão disciplinar. A sindicância tem um caráter um pouco mais leve. Então, em regra, você vai ter que olhar o estatuto do seu estado, mas em regra, quando o militar toma uma sindicância, ao final ele vai tomar uma pena de admoestação verbal, ele vai tomar uma pena de suspensão, mas ele não tem a pena capital. Qual que é a pena capital do serviço público? Demissão. Cortar a cabeça. Não ser mais servidor, ser demitido. E aluno que já assistiu minha aula nunca mais erra. Demissão no serviço público é pena. Nenhum servidor público pede demissão. O servidor público pede exoneração ou é demitido como punição, diferente do seletista que pede demissão ou é demitido, ok? Então, o servidor público, quando ele está respondendo a um procedimento mais complexo e que daquele procedimento ele pode ser cortado, excluído do serviço público, ele responde a um procedimento administrativo disciplinar ou PAD. Por quê? Porque ao final do PAD eu posso ter a pior pena do serviço público, que é a demissão. Por que eu coloquei isso aqui dentro do rol de causas de curto prazo? Por que eu coloquei isso aqui como um rol de cartela de causas que você vai oferecer no seu escritório que vão te trazer retorno a curto prazo? Porque a média, e aí vai depender do lugar que você está no Brasil, para fazer uma defesa de sindicância administrativa, gira em torno de 4 a 10 mil reais. Por que eu coloco isso aqui, gente? Porque a maioria das pessoas não conhece ninguém que atua no direito administrativo militar.
E é normal ter essa dúvida, mas e aí? Quanto se cobra para fazer cada coisa? E a sindicância administrativa disciplinar, ela fica aí entre 4 e 10 mil reais a depender da gravidade. Por quê? Porque se for muito grave, mesmo sendo uma sindicância, no final, restando comprovado que houve aquela transgressão, pode-se abrir um processo administrativo disciplinar posterior. Não pune na sindicância e abre um PAD. Então, se o negócio é sério, como diz em Minas, se o trem é feio, a gente já pode cobrar um valor mais alto, porque o seu cliente sabe que se você não travar ali na sindicância, no futuro pode-se abrir um PAD contra ele. Mas a galinha dos ovos de ouro da defesa administrativa disciplinar, sem dúvida alguma, é o PAD. Por quê? Porque é a carreira do indivíduo que está em jogo. No processo administrativo disciplinar, é normal cobrar entre 7 e 20 mil reais. Mas, professora, que diferença absurda. Você vai cobrar 7 mil reais para fazer a defesa de um cabo que está, ou de um sargento que está ali correndo o risco de ser demitido. Mas você vai cobrar o mesmo 7 mil reais para fazer a defesa de um coronel, de um tenente-coronel? Não vai, né? Por quê? Porque o que está em jogo é a carreira dele, a carreira do tenente-coronel vale muito mais do que a carreira de um cabo. Não estou falando desmerecendo, estou falando em termos financeiros. E o que eu estou defendendo para o meu cliente é um salário de 30 mil reais por mês, eu não posso cobrar 7 mil reais para fazer aquela defesa, né? Então, pode até ultrapassar. No curso, a professora dá exemplo de defesa, eu dou exemplo nada, Francine. Eu pego para fazer com vocês, que você me conhece, né? Então, no curso, eu trago o exemplo do PAD inteiro e vamos fazer a petição inicial do PAD, vamos desenvolver argumento dentro desse PAD, como que a gente faria, né? Então, basicamente, as defesas disciplinares, elas são muito proveitosas. Por quê? Porque é dinheiro na mão. A pessoa senta na minha frente e fala assim, eu quero que você faça a defesa do meu PAD. E aí eu vou analisar o caso e vou falar, 10 mil reais. A pessoa vai falar assim, posso dividir? Você vai falar, pode. No Pix de 4 vezes, geralmente eu faço no Pix de 3 ou 4 vezes, e no cartão de 12 vezes com o juros da maquininha. Quem é advogado não tem cartão ainda, não tá perdendo a possibilidade de ter um dinheiro vivo, né? Porque a pessoa passa o cartão dividido de 12 vezes, você recebe ali 2, 3 dias, dependendo do plano da sua maquininha, tá? Tô vendo que tem gente com a mão levantada, mas daqui a pouquinho eu chamo, porque eu quero desenvolver o raciocínio aqui com vocês, tá bom? Manda no chat a dúvida, que aí eu vou lendo, tá? Mas olha só, gente, sindicância e processo, ou qualquer procedimento administrativo disciplinar, é dinheiro de curto prazo. A partir do momento que você começa a oferecer na sua cartela de causas a possibilidade de fazer defesas em procedimentos disciplinares, aquilo é um dinheiro rápido. Você tem que primeiro angariar clientes, obviamente, mas quando ele chega, é dinheiro na mão, ele não vai te pagar no êxito. Até porque o êxito de uma sindicância é daqui a alguns meses. Então, não faz sentido ganhar no êxito. São causas que você ganha em curto prazo. Bacana? Outra causa que são causas de curto prazo. Outras causas que são causas de curto prazo. Ações de concurso. O militar, gente, ele precisa de fazer concursos internos e externos. O externo é para ingressar. E o interno é para ser promovido. Tem uma série de concursos internos. Esses concursos são o que a gente chama de concursos de massa. Por quê? Tem um grande número de fases, um grande número de requisitos específicos para serem aprovados a cada uma dessas fases. E tem um altíssimo nível de judicialização dos candidatos a cada fase. Milhares e milhares de candidatos fazem concurso de militar no Brasil inteiro. E aí, quando eu estou falando de concurso, não é só de militar, né, gente? É de todas as áreas. Mas estou falando que concurso de militar são muito grandes, né? São muitas vagas e muita gente que faz. A gente ganha no volume de ações iguais. Quanto a gente cobra
mais ou menos nesse tipo de causa? Eu cobro entre R$ 1.000 e R$ 3.000, mais um percentual de êxito, mais sucumbência. Mas, professora, R$ 1.000 para entrar com uma causa é muito pouco. Quem estava lá no meu Instagram esses dias viu também que eu mostrei para vocês como que eu faço isso. Eu faço um escalonamento. Eu falo, galera, o negócio é o seguinte, me procura sempre 1, 2 por causa do concurso, né? Só que eles têm grupos de WhatsApp, eles têm grupos de Instagram só para falar daquele concurso. Os candidatos vão trocando telefone e vão se adicionando. Eu falo para ele assim, quantas pessoas mais ou menos tem na mesma situação que você? E aí eles falam dezenas, centenas, às vezes milhares. E aí eu faço o seguinte, olha, para entrar com essa ação eu cobro R$ 3.000. Se você me trouxer até 5 pessoas, não tem como, fica R$ 3.000. Se você me trouxer de 5 a 10 pessoas, eu cobro 2.500. Se você me trouxer de 11 a 15, eu cobro R$ 2.000. Se você me trouxer de 16 a 20, eu cobro R$ 1.700. Se você me trouxer de 21 a 25, eu cobro R$ 1.500. Se você me trouxer de 26 a 30, eu cobro R$ 1.200. Se você me trouxer mais de 30 clientes, eu cobro R$ 1.000 de cada um. Gente, os seus clientes ficam enlouquecidos para trazer mais gente, diminuir o custo deles. E é o que eu falei, relação de ganha-ganha. Você ganha clientes, quem está te indicando ganha o desconto, quem está vindo também ganha o desconto, porque vai pagar menos. E todo mundo está tentando defender um direito específico em comum. É muito interessante fazer uma questão dessa. Mas olha só, é só isso que eu ganho? Não é. Ações de concurso, gente, elas têm o potencial de te trazer um valor substancial no curto, no médio e no longo prazo. Olha só, vou dar para vocês um exemplo de uma ação que eu fiz há pouco tempo. CFO 2019, até pus o número da ação aqui embaixo, para aquele povo que São Tomé, né? Só acredita vendo. Essa pessoa está mentindo para mim. Qual que é o número da ação aí, processo público, pode entrar lá e consultar. Eu cobrei R$ 1.000 de cada um dos candidatos para entrar. Então, curto prazo, né? É o valor que entra em curto prazo. Só que eu cobro um percentual de êxito. Qual que é o percentual de êxito que eu cobro? O primeiro salário depois que ele é matriculado no curso. No caso, era CFO, o cadete em Minas Gerais recebia, na época, R$ 6.519. Então, de cada um dos candidatos, eu cobrei R$ 1.000 para entrar. Os que eu ganhei liminar, mais R$ 6.519. Só que a gente tem que lembrar que a pessoa pode procurar faltando 6 meses para começar o curso ou 1 mês. Então, isso pode ser médio ou curto prazo, concorda comigo? Nesse caso, a maioria era médio prazo, porque eles me procuraram em agosto de 2020, que foi quando começou, 2021, que foi quando começou a preterição deles, né? O caso deles foi uma preterição, para um curso que ia começar em março de 2022. Então, quer dizer, eu tinha aí uns 7 a 8 meses entre eles entrarem, a entrada que eu recebi deles, e a galera começar a ser matriculada no curso. Mas a gente tem que lembrar que toda vez que eu atuo contra Estado, União, município, eu tenho honorário sucumbencial regulado pelo CPC, artigo 85, parágrafo 3º. E nessas causas, até 200 salários mínimos, ele varia entre 10% e 20%. Nesse caso aqui, do valor da causa, com juros e correção, o meu honorário sucumbencial, que eu já estou executando, porque é uma ação que já transitou em julgado, deu R$ 10.860. Então, em uma causa, eu tenho potencial, uma causa de concurso que eu cobrei R$ 1.000 para entrar, pouquinho. Eu tenho o potencial de receber, nesse caso, foi exatamente o que eu recebi, R$ 18.379, vezes 47. Eu tenho 47 clientes
exatamente na mesma situação. O que vocês acham? Tá bom ou tá ruim? Enquanto eu tomo um golinho aqui na minha caneca linda do DDAM. Tá bom ou não? Pensem. E quando eu tô falando de curto prazo, eu tive 47 pessoas que num período de 3 meses me contrataram. Então, eu recebi 47 mil reais extra de contrato ali na hora, curto prazo. Em março de 2022, eu tive 21 liminares deferidas. Tem um monte que não entrou com liminar, que já é servidor de outro lugar, não queria ser transferido, esperou o mérito. Tem outros que a gente perdeu a liminar, mas eu tenho muita fé que eu vou ganhar o mérito, porque das 7 câmaras, das 8 câmaras cíveis do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a gente tem 7 câmaras julgando favorável, uma está julgando contra, mas essa que está julgando contra, a gente interpôs um IRDR, eu tenho fé que nós vamos uniformizar o entendimento para todo mundo ganhar. Mas pensa comigo, eu tenho 9 ações transitadas em julgado já, 21 liminares. Faz a conta, você que está curioso. 6.519 vezes 21, foi o que eu recebi em março de 2022. A obra, eu estava no meio da obra da minha casa, agradece. Não é isso? Só que eu ainda vou ter pingando na minha conta, e aí não é uma paulada só, mas eu tenho pingando ainda honorário sucumbencial de 10 mil reais, mais ou menos, de cada um, vezes 47, dá 470 mil reais, que vai ir pingando, cada mês cai de um, e vai por aí. Isso é médio e longo prazo. É um dinheiro que vai entrar, você não está contando com ele. Você não fez conta do seu mês com ele. É dinheiro de investir. É dinheiro de aproveitar a vida. É dinheiro de o dia que ele cai, você fala, vamos para o japonês. Rodízio japonês para a família inteira. Ah, vou juntar 2 ou 3 desse aqui e vou trocar de carro. Vou juntar 2 ou 3 desse aqui e vou fazer uma baita viagem com a minha família. Por quê? Porque você vai viver no seu dia a dia dessas entradas de curto prazo. E a sua vida vai tendo um acréscimo de qualidade quando entram o médio e o longo. Vocês entenderam? Juliana, mas um processo desse, como eu precifico o valor da causa? O valor da causa é 12 vezes o salário vencendo, né? De acordo com o CPC. Então, o salário deles é 6.500, o valor da causa deu 78 mil e alguma coisa, se não me engano, tentando lembrar de cabeça, mas é mais ou menos isso. 73 mil, 74 mil, e com juros e correção, meu honorário, 10%, deu 10 mil reais, que era 7.800, com juros e correção desde o início da causa, o honorário bateu isso aí, o Estado já concordou com o valor, meu RPV está habilitado, em breve vou começar a receber, tá bom? Então, olha que interessante, gente, você junta na sua cartela defesas administrativas mais concurso, você já está bem. É difícil ganhar 20%? 20% do quê? Do sucumbência? A maioria do tribunal não dá, não. Eles dão 10%, quando tem recurso sobe para 12%. Sucumbência contra o Estado, o tribunal dificilmente põe 20%, só se tiver recurso protelatório, e aí o desembargador fica puto com o procurador, eles dão 20%, mas muito difícil. Pode calcular entre 10% e 12%. Mas agora a gente tem que falar das causas de médio prazo. Pode ser proposta no Juizado Especial da Fazenda Pública? Nesse caso, não, porque ultrapassou 60 salários mínimos, né? Se for abaixo de 60 salários mínimos, tem que ser no juizado, tá? Antônio, pedir? Não, pedir honorário de sucumbência a gente não pede percentual, é o juiz que fixa, tá? Vamos falar das causas de médio prazo, gente. E aí eu vou trazer vocês para uma ilustre desconhecida. Apesar de ter sua previsão, né, na nossa Constituição Federal, poucas pessoas conhecem a Justiça Militar. A competência da Justiça Militar está prevista no artigo 125, parágrafo 4º da Constituição. E ele fala que compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares, e aí eu não vou falar de crime militar, afinal de contas eu não mexo com penal, e nas ações judiciais contra atos disciplinares militares, e é aí que a gente entra.
O que é um ato disciplinar, gente? Ato disciplinar militar é a manifestação concreta do poder disciplinar. É quando a administração, eu falei para vocês, exercendo o seu poder-dever, abre um procedimento administrativo e com esse procedimento administrativo, ao final, ela entende, olha, este servidor, este militar, efetivamente cometeu um ato transgressional. Ele infringiu o que o meu estatuto, o que o meu código de ética, enfim, me falam como proibido. Eu vou puni-lo, eu vou exercer um ato disciplinar contra esse servidor. Eu vou aplicar uma punição, uma infração de caráter funcional. Ela sempre tem que ser precedida de ampla defesa e contraditório nos termos da Constituição. E todas as vezes que eu tenho a aplicação de um ato disciplinar e o militar não concorda com aquele ato, gente, lembra lá, artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Nenhuma lesão ou ameaça à lesão a direito será retirada da apreciação do Poder Judiciário. A inafastabilidade, né, da apreciação judicial do militar está ali, do mesmo jeito. Só que, diferente do servidor civil, que toma uma punição e vai para a vara da fazenda, o militar tem uma justiça só para isso, tirando as questões penais. É avaliar se as punições disciplinares, quando o militar não concorda, foram aplicadas de forma correta. E aí, eu vou trazer para vocês aqui a punição mais pesada que a gente tem no serviço público, já falei para vocês, que é a demissão, né? Demissão do serviço público, sempre punição. O militar, quando é demitido do serviço público, ele é excluído, ele perde aquela condição de militar. Se ele não concordar com essa punição, o que ele tem que fazer? Uma ação que a gente chama de ação reintegratória. A ação reintegratória, ela tem esse nome por quê? Porque ela quer trazer de volta o militar para a corporação. Quanto a gente cobra numa ação dessa, gente? Curto prazo, entrada, entre 10 e 20 mil reais. É a carreira dele que está em jogo. Médio prazo, entre 20% e 30% ao final da causa, no êxito. Médio ou longo prazo, depende do tanto que o processo demorar. E ainda tem a sucumbência, que também pode ser médio ou longo prazo. Trouxe para vocês um exemplo, que está o número aí embaixo, para quem quiser ver também. Uma ação que o militar ficou demitido entre 2018 e 2022. O valor final retroativo, nós conseguimos retornar ele só no tribunal, não conseguimos por liminar. Ele ficou fora da polícia durante esse período de tempo. O tempo que ele ficou fora, ele tem o direito de receber. O valor dele do retroativo é um segundo sargento, não estou nem falando de oficial, que o valor vai muito mais em cima, ele tem 319 mil reais a receber. Então, no curto prazo, eu cobrei 10 mil reais dele para entrar, lá em 2020, porque ele foi demitido no final de 2018, mas só entrou com a ação em 2020. Justiça militar é bem mais rápida que a justiça comum, tá, gente? 10 mil reais, curto prazo, valor para entrar. Honorários sucumbenciais fixados em 10%, deu R$ 31.981. Por que eu falo que é médio ou longo prazo? Porque se fosse até o teto do RPV, seria médio prazo. 2 anos de ação, 60 dias para receber o RPV. Nesse caso, ultrapassou o teto do RPV. Você pode abrir mão do excedente, receber por RPV, ou ir para a fila de precatório. Justiça militar tem uma fila de precatório muito mais em dia que a justiça comum. 2 ou 3 anos eles pagam o precatório. Mas pensa comigo, vamos colocar médio prazo. Vamos colocar, então, no caso, o honorário sucumbencial de médio prazo. Se fosse 20 mil reais, 2 anos de ação, você recebe o honorário sucumbencial. E honorário contratual, 20% do valor da causa. No caso, que ele tem a receber, deu mais ou menos não, vai dar mais de 63 mil reais. Por quê? Porque eu estou na fila de precatório para receber, junto com ele, meu honorário contratual. Na hora de habilitar o precatório, eu ainda ponho o meu contrato ali, já é separado, não tem nenhum risco de calote do cliente,
porque na hora de pagar o precatório, o tribunal paga para o advogado a sua parte contratual, mas continua contando juros e correção. Por isso que eu falei que vai dar mais de R$ 63.963. Longo prazo, precatório. Da Justiça Militar, foi uma ação que eu entrei em 2020, eu habilitei o precatório agora, 2023, devo receber daqui a uns 3, 4 anos. 7 anos. Uma ação me pagou 105, vai me pagar mais de R$ 106 mil de honorários, juntando a entrada, a sucumbência e o contratual. O que vocês acham desse planejamento de cartela, gente? Vai me contando aqui no chat. O que vocês estão achando do que eu estou falando? É viável? Eu estou dando o número do processo aqui para vocês. Uma ação. Quantos clientes do que você trabalha hoje você precisa ter para conseguir R$ 100 mil? Quantos? Você já fez essa conta? E agora eu vou falar para vocês das causas de longo prazo. Então, eu vou vir para a justiça comum, que é mais demorada do que a justiça militar e não tem a agilidade de receber de início ali, muitas vezes, quando eu falo de justiça comum, quando eu estou falando de procedimentos disciplinares. E aí eu vou para as varas da Fazenda Estadual ou o juizado da Fazenda, né? E aí a ação civil de improbidade administrativa, somos nós, os advogados administrativistas, se você tiver essa competência, é você que vai fazer essa defesa para o seu cliente. Ação civil de improbidade administrativa, você vai cobrar entre 5 e 20 mil reais. É dinheiro de curto prazo? É de curto prazo, porque você cobra para começar a fazer aquela defesa. Mas também tem as ações de revisão de atos administrativos que não sejam disciplinares. Disciplinares é justiça militar. Mas e se eu for, por exemplo, para uma ação de cobrança de valores, quem é meu aluno aqui do Férias Prêmio sabe bem do que eu estou falando. Cobra aí entre 3 e 5 mil reais para entrar com uma ação de férias prêmio, mais 20% no êxito, mais sucumbência. Professor, eu não estou conseguindo cobrar 3 mil reais para entrar. Abaixa o valor. Franciele, eu vi que você entrou. Franciele está aí? Minha aluna do curso de férias prêmio? Eu sempre falo da Franciele. Está aqui, ó, respondeu. Franciele teve 33, foi 33 clientes, Franciele? Franciele abaixou o preço da entrada dela, não sei se foi 300, 350 reais, 40, está com 40 clientes. Ela baixou o valor da entrada dela, igual eu falei para vocês na causa de concurso. 40 clientes vieram mais depois da nossa live, é isso aí. Abaixou o valor de entrada para espalhar dentre os servidores ali que ela está entrando com esse tipo de ação. E o que isso fez? Isso fez com que a Franciele tivesse 40 clientes, então ela ganhou no volume da galera entrando, e ela vai ter êxito em todas essas causas, e ainda vai ter sucumbência. Então, olha que plantação que Franciele fez. Ela pegou o curto prazo dela, diminuiu a possibilidade de lucro, mas pegou o curto prazo dela, que eu acho que na nossa live ela falou que ela recebeu, tipo, 15 mil reais em uma semana, ela começou a divulgar, e uma pessoa falou para outra na cidade dela, ela teve 30 e poucos clientes em uma semana. Ela ainda vai receber um percentual no êxito, e ainda vai receber de 10 a 20% na sucumbência. Olha que maravilha. Trouxe aqui uma ação de férias prêmio, que é um militar, ele era capitão, ou tenente-coronel, acho que capitão. A ação dele de férias prêmio, com juros e correção, deu 122 mil reais ao final, gente, que ele tem a receber. Mesmo que eu não tivesse cobrado nada dele de entrada, eu tenho 20% no êxito. Nessa causa dá 24 mil, mais 10% de sucumbência, 34 mil reais. Em uma causa. Simplérrima. Então, quer dizer, a chance está aí. Ação para conseguir a promoção, mesma coisa. O militar está subjúdice, não consegue ser promovido, vai te pagar para entrar, você cobra um percentual do êxito, ainda cobra sucumbência. Ações de longo prazo, muito bacana também, ações de institutos próprios, Instituto de Previdência de Militar, o seu amigo, que sabe tudo de INSS, não vai parar para estudar lei de instituto próprio.
Então, ação para colocar dependente, para tirar dependente, revisão de pensão, somos nós que vamos fazer. Entre 3 e 5 mil reais também para entrar, baixa às vezes o valor que vai receber de entrada, foca no êxito, na sucumbência. Está aí o número de uma ação, por exemplo, o proveito econômico obtido nessa ação, que o meu honorário sucumbencial está em cima disso, foi quase 300 mil reais, que é para colocar um dependente, conseguir colocar a dependente que tinha problema mental, a filha dele maior, mas o Instituto não queria colocar, consegui colocar a dependente, por liminar, a ação demorou muito aí, uma ação de 2009. Quando eu fui executar ela, 300 mil reais de proveito econômico da liminar, que foi paga esse tempo todo. Imagina! Só de honorário sucumbencial dá quase 30 mil, mais honorário contratual. Então, falei, prometi que eu ia terminar em menos de 1 hora com vocês. Eu espero que vocês estejam extremamente insatisfeitos. Eu espero que vocês estejam extremamente insatisfeitas. Mas, quando eu falo isso, eu estou falando de uma frase que eu simplesmente amo, do Guimarães Rosa, que ele fala que o animal satisfeito dorme, né? Trouxe aí para vocês o leão, o maior felino, né? O rei da selva, não é o maior felino, mas o rei da selva, ou é o maior felino? Agora eu fiquei na dúvida. Onça? Não. O leão é o maior felino, mas é o rei da selva, de toda forma. Depois dele fazer uma grande refeição, comer muita carne, o que ele faz? Ele dorme. Ou ter uma relação sexual com a leoa, passou todos os seus genes, o que ele faz? Ele dorme, porque ele está satisfeito. Então, eu desejo a vocês que vocês carreguem essa insatisfação, não aquela insatisfação que vai te fazer ficar de mal com a vida, mas a insatisfação que vai querer te mover para frente, dar o próximo passo, fazer diferente. Sejam insatisfeitos com a vida que você tem, por melhor que ela seja. Não estou falando de não ser grato, estou falando de querer sempre mais, dar o próximo passo, prover para a sua família o melhor. Tá bom? Então, queria agradecer vocês que ficaram aqui comigo. E uma coisa que eu falei lá no início, o que você faria com 50 mil reais a mais, como eu tive agora no último mês? Advocacia, gente, não é profissão de pagar boleto no final do mês, não é profissão de ficar apertado no final do mês. É profissão de realização de sonhos. É uma casa nova, é uma viagem, é um carro novo, é colocar seu filho na melhor escola da cidade, poder pagar a mensalidade, é fazer um procedimento estético, quem não gosta? Então, eu desejo a vocês que vocês deem o passo, sejam insatisfeitos e busquem uma advocacia que vai trazer para vocês os sonhos de vocês. Ninguém estudou 5 anos e investiu pra caramba na sua formação para ficar só pagando boleto no final do mês e agradecendo a Deus de conseguir naquele mês que está tudo, tá? Então, tem uma oportunidade para vocês. Eu vi que alguém mandou aqui lá no início, vai vender curso no final? Claro que eu vou vender meu curso no final. Você já sabe atuar com direito administrativo militar? Se você não sabe, você vai ter que aprender. E você vai aprender com quem? Com a melhor. Modéstia à parte, eu não conheço nenhum curso de direito administrativo militar igual o meu. Primeiro, eu não conheço nenhum curso de direito administrativo militar, eu conheço pós de direito militar, que é completamente diferente. O povo não vai pegar pela sua mão e te mostrar a causa, e mostrar como faz defesa. Eu vou pegar o procedimento administrativo e vou falar, gente, na hora de ouvir testemunha, vocês vão fazer de tal e tal jeito, vocês vão contraditar de tal jeito. Prática é a vivência de quem tem 1.500 ações na área. Diferente de teoria. Eu não quero ninguém aqui respondendo prova no final. Eu quero depois vocês voltando e falando, professora, estou com 30 clientes no direito militar. Estou com 2 clientes que seja. Começou, né? Então, o nosso curso DDAM, Dominando o Direito Administrativo Militar, são aulas gravadas, você vai ter acesso imediato na área de membros. Garantia de acesso a todas as atualizações do curso, você pode ver quantas vezes quiser. Furou a bolha, Marcela, exatamente. E eu quero falar uma coisa para vocês, que é a primeira vez que eu vou falar disso, tá, gente? O curso DDAM está ganhando
a versão 2.0 dele. Eu acho que tudo na vida aprimora, a legislação muda, mas principalmente questão de qualidade, né? Quando eu gravei meu primeiro DDAM, eu estava começando no digital. Então, hoje, vocês me veem aqui, vocês sabem que é uma qualidade de som, de luz, de câmera, diferente do que eu tinha no meu primeiro DDAM. Então, o que eu estou falando para vocês é o seguinte, quem comprar o método DDAM hoje já vai ter acesso imediato ao curso completo e vai ganhar por menos da metade do preço o acesso ao DDAM 2.0 inteiro. Eu estou regravando o curso, ampliando, e ele deve sair aí em junho, julho. Você comprando o DDAM hoje comigo, você vai ter acesso ao DDAM 2.0, que vai custar mais ou menos 3 vezes o valor que vocês vão pagar hoje. Então, vamos lá. Ingresso para o grupo Premium do Telegram. Quem é meu aluno sabe como o nosso grupo Premium é bacana, porque eu sei que suas dúvidas vão surgir na hora que o cliente aparecer, não é na hora que você está ouvindo minha aula. Então, eu quero pegar na sua mão mesmo. Você não vai deixar de pegar cliente por medo de errar. Surgiu o cliente, não sabe o que fazer, fala para ele que vai pesquisar a causa, manda lá no nosso grupo. Tem mais de 200 advogados vivenciando o direito administrativo militar no grupo, sempre participando, e depois que eu deixo todo mundo dar uma debatida sobre o tema para criar o raciocínio jurídico, eu venho e falo meu posicionamento. O que eu faria naquele caso? Então, isso, gente, eu não sei de nenhum curso que você compra que você tenha acesso garantido ao professor desse jeito, né? Então, nosso grupo você vai ter acesso a materiais exclusivos, orientações minhas exclusivas, além dessa troca e desse networking, tem um monte de parceria que é firmada lá dentro do nosso grupo, porque tem gente do Brasil inteiro, né? E o Tira Dúvidas comigo. Certificado de curso autônomo, Lady Valma não entendeu. É o seguinte, nosso curso é um curso autônomo, eu sou mestra, eu posso dar um curso de direito, eu vou te dar o meu certificado, que você terminou o curso dominando o direito administrativo militar. Não é um curso que tem um selo do MEC, tipo uma pós-graduação, entendeu? Então, é por isso que é curso autônomo, não é um curso que vai vir com o selo do MEC, até porque uma pós-graduação você tem 360 horas de um curso que não vai te servir para nada. Eu sei porque eu tenho 2, né? Serve para nada. Pós-graduação. Quem aqui tem pós-graduação e usa o que aprendeu na pós-graduação? Esse não é o objetivo, né? O nosso é prática, advocacia, como captar cliente e bola para frente. Garantia de 7 dias, todo mundo é advogado, todo mundo sabe, Código de Defesa do Consumidor. Não gostou, pega o dinheiro de volta. E um bônus surpresa para quem ficar comigo aqui até o final da nossa aula. Vocês já estão comigo, vão querer saber o bônus, né? Trouxe aqui para vocês o que os alunos falam sobre o curso, porque eu passo uma enquete no finalzinho do curso. E aí eu peguei essa enquete, coloquei nessas nuvens de palavra, e é mais ou menos isso aí que eles falam do nosso curso. Eu fico muito feliz se vocês lerem os comentários embaixo. Tem gente que trabalhou 20 anos na Corregedoria da Polícia Militar e achou que o curso ensinou muito para ele. Tem gente que tem 24 anos de advocacia e começou no nosso curso e adorou. Então, quer dizer, o curso, gente, é para todo mundo. Você é recém-formado, você tem 25 anos de advocacia, para mim não importa. Porque todo mundo que entra no direito militar entra mais ou menos no mesmo patamar, que é o 0. Porque não tem essa matéria na faculdade. Então, eu nivelo todo mundo como se ninguém soubesse nada. Eu começo ensinando algumas coisas de direito administrativo que são necessárias, e aí nós vamos entrando no direito militar, e quando vocês verem, vocês já estão dominando, né? Trouxe aqui alguns alunos meus, olha só, a Shailane me falando, né? Tenho 26 ações de militares estaduais. Eu perguntei isso tudo depois do curso? Sim, todas as ações depois do curso. Olha o Arnaldo, gente, o Arnaldo,
O Arnaldo é um querido. O Arnaldo é paraplégico e fez o nosso curso e já está com mais de 50 ações na área. E falou que estava indo na corregedoria no dia seguinte para pegar mais uma. A Laís também acabou de falar, já me falou que mãe de 3 crianças, não fez estágio, maior dificuldade de começar na advocacia, e hoje ela já vai receber a plaquinha dela de 10 causas. Que plaquinha, professora? Do que você está falando? É porque eu acho que vocês merecem um reconhecimento pela mudança de vida, pela coragem, pela insatisfação que te moveu a chegar no direito militar. Porque ninguém chega no direito militar assim, mas eu vou lá ver o que vai dar, né? Nós temos 3 plaquinhas, a plaquinha Emerald, a plaquinha Diamond e a plaquinha Ruby. Vou mostrar ela para vocês, porque elas estão aqui pertinho. Olha que maravilha. A plaquinha Emerald, que é a de... Está dando reflexo. De 10 causas. Então, se você tiver 10 causas, você vai receber essa plaquinha em casa. Se você tiver 50 causas, o Arnaldo já vai receber. Você vai receber essa placa em casa. Olha que linda que ela é. Eu vou fazer essa tatuagem aqui, ó, essa deusa aqui. Eu vou tatuar esses dias ela, em algum lugar, ainda estou vendo onde. Essa é a placa de 50 causas. Isso você vai acabar com tudo, vai arrasar muito. Essa é a nossa plaquinha Rubi, que é a plaquinha de 100 causas. Olha que linda que ela é. Está dando um pouco de reflexo, mas olha que linda. Gente, eu falei com o pessoal da minha equipe que eu quero uma de 1000. Eu não tenho mais de 1.500. Eu vou ter que fazer uma de 1000 para mim. Quero só ver quem vai chegar nos 1000. Mas, enfim, essas são as plaquinhas de reconhecimento. Nós temos a nossa caneca de reconhecimento também. Se você conseguir ser o primeiro caso, eu te mando uma caneca, porque eu acho que furar a bolha é o mais difícil. Franciele já mandou aqui, quer a caneca. Franciele, você quer a caneca, mas eu tenho certeza que você vai levar essas placas todas também. Então, gente, hoje, de R$ 1.597, o nosso curso está saindo por R$ 597. São R$ 1.000 de bônus, R$ 1.000 de desconto. E eu estou falando para vocês, o curso DDAM 2.0 vai ser vendido pelo preço cheio daqui a um mês. Então, se você comprar hoje por R$ 597, além de já acessar todo o material, daqui a um mês e meio, quando ele for lançado, você vai conseguir acessar o DDAM 2.0, comprando por um preço que nunca mais vai ser feito. E quem me conhece, gente, sabe que quando eu falo isso, eu falo a verdade, né? O link para a compra está no chat da nossa reunião. O link está no chat da reunião. E o bônus, quais são os bônus que eu falei? Quem comprar agora, durante a nossa reunião, só agora, antes de eu finalizar a reunião, comprou, você vai receber o acesso ao meu banco pessoal de petições. São mais de 500 petições de tudo quanto é área, mas a maioria, é claro, que é de direito militar. Então, muita coisa, às vezes, calma aí que eu vou ligar para uns amigos para indicar. Pode ligar, vai mandando mensagem. Copia o link e manda para eles. Vocês estão vendo o link no chat, né, gente? Porque tem gente que fala assim, onde está o chat? Sai da tela um pouquinho só para mostrar para vocês. Se você está no seu computador, tem um balãozinho embaixo escrito chat. Você tem que clicar nele para chegar no chat. Se você está no celular, você vai no 3 pontinhos embaixo e clica em chat para você conseguir abrir o chat e conseguir acessar o link, porque é só com esse link que tem o desconto e só durante a aula que você vai conseguir comprar e vai ter acesso ao meu banco pessoal de petições, que são mais de 500 modelos, uma mão na roda, e acesso ao meu curso de Direito passo a passo, né? O acesso ao curso de Direito passo a passo, gente, o curso de Direito passo a passo é basicamente o seguinte, eu pego vocês pela mão e falo, vamos fazer uma petição inicial. Como que eu faço encaminhamento? E aí eu vou nos artigos da Constituição e vou te ensinar a fazer o encaminhamento. Aí eu vou no artigo do CPC, vou te ensinar a fazer uma qualificação, mas sem teoria besta. Eu só uso a teoria necessária para você fazer a peça. Qual o nome que eu vou dar para a peça?
Como que eu faço uma seção dos fatos? Como que eu faço uma seção do direito? Como que eu faço pedidos? O que que é obrigação de fazer, obrigação de não fazer, obrigação de pagar? Como que eu faço uma contestação? Aí eu dou um caso, faço a contestação com vocês. Impugnação, dou o caso, faço a contestação com vocês. Faço a impugnação com vocês. Especificação de provas, eu vou te ensinar a fazer uma especificação de provas. Como que eu faço quesitos para uma perícia? Como que eu especifico provas de rol de testemunha? São coisas que a gente não aprende na faculdade e é o que a gente precisa no processo. Porque eu acredito que um processo civil é a diferença de um advogado mediano e um baita advogado. Então, você ganha, junto com o método DDAM, o acesso ao meu curso de Direito Passo a Passo, que eu vou te ensinar. Fazer especificação de provas, alegações finais, apelação, agravo de instrumento, embargo de declaração, execução. Eu ensino a diferença de RPV e precatório. Eu ensino a fazer mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção. Gente, não tem. E André já comprou. Quem for comprando, vem aqui me falar, vem no chat, me conta que comprou, pelo amor de Deus, para eu dar boas-vindas. Seja muito bem-vindo, André. Eu estou batendo aqui nas minhas placas. De onde você fala, André? Me conta. Ó, vamos lá. Marília perguntou. Anne perguntou, Marília perguntou, funciona na advocacia digital? Eu não tenho escritório, meu escritório é esse aqui. Eu atuo no Brasil inteiro, só no digital. Todas as minhas consultas são online, toda a minha atuação é via PJE. Eu faço sustentação oral quando precisa e aí eu me desloco para o local para fazer a sustentação oral, eu faço no Brasil inteiro. Mas aí o meu cliente paga para eu ir, né? Fazer a sustentação oral dele, quando o caso demanda. A única coisa que você não vai conseguir fazer no digital, no direito administrativo, são as defesas disciplinares, porque até onde eu sei, a maioria dos lugares as defesas disciplinares são físicos, e aí você vai ter que concentrar na sua micro ou macro região, dependendo da sua capacidade de deslocamento. Então, defesa de PAD, de sindicância, vai ter que ser na sua região. Agora, processo judicial, justiça militar ou justiça comum, Brasil inteiro, tudo digital, tá? Então, eu respondi Priscila. Franciele falou, não sabia das placas, eu quero todas, isso mesmo, Franciele, eu quero te dar todas. Deixa eu ver mais o que. Juliana também falou que quer a caneca, quer as placas, isso mesmo. Priscila, eu falei, vai ter acesso ao banco de petições. Ana, eu falei, ou é mais fácil a prospecção na sua cidade, no ao vivo? Não, não. Prospecção, ela pode ser online e no curso DDAM 2.0 vai ter módulo de prospecção de clientes usando redes sociais, tá, gente? Não tinha no DDAM 1, mas no DDAM 2 vai ter um módulo só ensinando prospecção de clientes no digital, tá? Ilse, professora, para quem já é aluno, teremos oportunidade de entrar no 2.0 depois? Pagando, né? Pelo 2.0, com certeza. Quanto vai ser para quem é ex-aluno, a gente não sabe não, Ilse. O curso vai ser R$ 1.597, o DDAM 2.0. Quem é ex-aluno vai ter desconto? Com certeza. Quanto? Não sei. Vai ser R$ 1.000 de desconto? Eu acho pouco provável. Eu acho que hoje, quem comprar hoje vai pagar menos do que quem é ex-aluno lá na frente, tá? Esse curso é só da regra geral do servidor militar? Não. Esse curso tem militares estaduais, marinha, aeronáutica e exército. Eu tento englobar ao máximo, né? Eu uso legislações de todas as áreas, uso muito legislação de Minas Gerais, por quê? Porque além de eu ter atuado 12 anos em Minas Gerais, antes de vir para o Rio, Minas Gerais é um estado que tem 20 anos de Código de Ética. O Código de Ética de Minas Gerais tem 21 anos, é de 2002. Então, Minas Gerais foi um estado que se organizou muito rápido em termos de deputados estaduais, deputados federais, militares, representantes. Então, tem lugar que até hoje não tem código de ética, tem RDPM. Minas Gerais tem 20 anos de um código de ética. Então, às vezes eu estou dando minha aula e eu falo, Minas Gerais é assim, assim, assim.
E as pessoas falam, nossa, achei uma lacuna. Porque quem sabe mais, sabe menos. Se você aprende tudo baseado em argumentação jurídica, né, que eu tento de vocês é argumentação jurídica, em argumentação jurídica, que vai, que tem um estado ultra regulado, se o seu estado não é regulado, você vai achar os caminhos assim, ó, na maior facilidade, tá bom? Paula, Lorena, quantas horas o curso? Cada aula tem quanto tempo? Olha, o curso tem mais ou menos 40 horas aula. As aulas são divididas em mais ou menos aulas de 1h30, mais ou menos, 1h, 1h30. Porque vocês vão ver, o DDAM, ele foi gravado ao vivo. Eu tinha alunos ao vivo participando comigo enquanto eu gravava. Então, dava uma aula semanal de 1h30 a 2 horas, mais ou menos. O DDAM 2, que vocês vão acessar, não. Ele vai ser um curso 100% gravado, provavelmente vão ser aulas um pouco mais curtas, de 30 minutos, 40 minutos, para não ficar muito cansativo, e vai ser um curso ampliado, né? Eu vou ter alguns módulos que o DDAM 1 não tinha. Então, eu acho que o DDAM 2 vai bater 40, 50 horas aula, mais ou menos, tá bom? André falando de Ubatuba, o lugar feio que você mora. Ubatuba é maravilhoso, gente, mas é cada pernilongo, como é que vocês chamam aí? Borrachudo? Eu nunca tomei tanta picada na minha vida igual em Ubatuba, de pernilongo. As minhas costas, estava na piscina da pousada, tomando uma caipirinha, já não estava sentindo muita coisa, os mosquitos comeram as minhas costas. Oh, que raiva que eu fiquei. Mas seja muito bem-vindo, viu, André? Priscila falou, tô pagando, isso mesmo, Priscila. Quanto tempo de acesso ao curso? Quanto tempo de curso, né? Quanto tempo do curso mesmo? Eu falei, quanto tempo de acesso ao curso? Gente, a regra é 1 ano de acesso ao curso, mas eu nunca tirei acesso de aluno nenhum meu. Eu acho que eu vou manter essa regra. Você comprou o curso é seu, você vai poder continuar acessando ele, tá? Então, eu não tiro acesso de aluno nenhum depois de um tempo, não. Outra coisa, todas as aulas têm material de apoio. Então, eu tenho meu material em PDF, que eu faço, você não tem que ficar correndo para anotar o que está na minha tela, você recebe esse material em PDF, para você fazer as suas anotações em cima do que eu estou falando, tá? Então, todas as aulas têm material de apoio para ajudar vocês a ter esse material aí, às vezes quer consultar uma coisa rápida, não quer voltar lá na aula, vai ter isso aí, vocês fazem a apostilinha de vocês, tá bom? Anne, você também ajuda com a questão de prospecção? Sim, eu já tinha no DDAM 1 e no DDAM 2, está lindo o módulo de prospecção. Por quê? Porque eu trouxe para o módulo de prospecção do DDAM 2 a prospecção digital, ensinar vocês a usar as redes sociais para chegar nesses seus clientes, tá? Então, tá lindo. Sérgio, seja muito bem-vindo! Sérgio, de onde você fala? Me conta aí. Juliana também comprou um curso. Seja muito bem-vinda, Ju. Me conta de onde vocês estão falando. Priscila! Seja muito bem-vinda, Pri. De onde vocês estão falando? Elaine, quando começa e quando termina? Que? Porque o curso DDAM 2.0, o 1.0 está todo gravado, disponível para vocês, comprou, vai receber o e-mail, pode acessar tudo. Mas eu acho muito importante falar para vocês que estão comprando, gente. A qualidade de vídeo, de áudio, de tudo, do DDAM 2.0 é completamente diferente do 1.0 que vocês vão acessar agora, tá? Por quê? Hoje eu tenho câmera profissional, microfone profissional. Quando eu comecei o DDAM 1.0 lá, o meu primeiro curso, não tinha, tá? Então, às vezes falo, nossa, mas eu vejo as gravações dela hoje, já sou aluna do Férias Prêmio, do Isenção do Imposto de Renda. É diferente, mas o DDAM 2.0 que vocês vão ganhar vai vir com essa mesma qualidade que vocês estão acostumados. Não de conteúdo, porque a qualidade de conteúdo eu tenho certeza que o DDAM 1.0 tem, mas de áudio, de gravação, de tudo, tá bom? Elaine, quando começa, quando termina? Então, 1.0 está todo gravado, o 2.0 deve ser lançado em julho, tá?
e aí vocês vão receber provavelmente o curso todo, ou quase tudo gravado, já com as datas previstas para as últimas aulas serem gravadas, tá bom? Ilse, tá pagando, isso mesmo. Everaldo, quanto tempo de acesso ao curso? Eu já falei, não vou tirar acesso de ninguém. Risoleta, seja muito bem-vinda, Risoleta. De onde você fala? Me conta aqui. André falou, borrachudo. É isso, borrachudo. Meu Deus, esse bicho não é de Deus. A picada dele, você não sente ela. Mas quando começa a coçar, você quer arrancar a sua pele. Não tem condição. Priscila, não é de hoje que estou namorando esse curso de DAM, estou depositando minhas esperanças nele. Pode depositar que dá certo, viu? Elaine, quando começa? Elaine, é isso, né? O curso vai ser lançado em julho, mas o DDAM1 está todo gravado, você pode acessar quando você quiser. Sérgio, São Paulo. São Paulo capital, Sérgio? Mora onde, São Paulo capital? São Paulo é um mundo, né? Juliana, Joinville, Santa Catarina. Muito bacana. Priscila, São Luís do Maranhão, acho muito legal isso, gente, porque tem gente do Brasil inteiro. E, às vezes, um manda uma dúvida lá e o pau tá quebrando, às vezes, no Piauí, e a pessoa manda do Paraná. Nossa, aqui também aconteceu a mesma coisa. Então, o direito militar ele tem isso, dessa universalização de problemas, que em todo lugar é muito difícil ser militar. Então, eu tenho muito orgulho de defender essa classe, porque o militar ele é muito discriminado. Você pode até achar que não. E eu não sou maníaca, louca de defesa de militares, não. Tem muitos que erram, mas toda profissão tem muita gente que erra, né? E o militar, ele dá a vida, né, para defender a sociedade. Então, quer dizer, ninguém gosta de militar. É uma coisa que eu estava pensando. Eu fui escrivã da Polícia Civil, né? E meu professor, dentro da Cadepol, me falou uma coisa, que ninguém gosta de polícia. E eu fiquei olhando para ele assim, dentro da Cadepol, ele falando isso, e ele é policial, né? Ele falou, pensa comigo. Ninguém quer um amigo que chega fardado no churrasco. Não quer, por quê? Porque intimida. Então, ele falou uma coisa que é interessante, a sociedade é um rio. De um lado tem os bandidos, do outro lado tem as polícias. Quando um bandido vem e entra aqui na sociedade, faz alguma coisa, o povo fala, vem, 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 vem. Mas tira esse bandido daqui, vai embora também. Então, isso eu trouxe para a minha vida. E eu sinto que o militar, ele tem uma discriminação da sociedade em geral, e eu tenho muito orgulho de poder defender essa classe. De verdade, tem muita gente boa que sofre injustiças e eu tenho muito orgulho de defendê-los. Alacide, Macapá, comprei licença pré-isenção de imposto de renda, muito bom, só falta o DDAM para fechar a trinca de ouro, Alacide. Por favor, né? Reinaldo, comprei, seja muito bem-vindo, Reinaldo. São Bernardo do Campo. Juliana, terminei hoje de restituição de imposto de renda, fiquei encantada, material e didática impecável. Ai, coraçãozinho para você, obrigada, Ju. Vai adorar o DDAM também. Risoleta tá de Sergipe, olha que legal, gente. Cada um de um lugar mesmo. Lá, se de Oiapoque, do Oiapoque ao Chuí. Você não deve aguentar mais ouvir falar disso, né? Toda vez que alguém te falou Oiapoque, já lançam Oiapoque ao Chuí, mas não tem como, né? Todo mundo conhece Oiapoque no Brasil por causa disso, mas que bacana, extremo, né, do Brasil. Everaldo, professor, até que horas permanece a promoção? Enquanto eu estiver aqui nessa falazada com vocês, tem promoção. Me segura aqui no chat que está rolando a promoção. Priscila, eu estou até tomando um vinho para comemorar. Vou ter que abrir um vinho também. Por enquanto, eu estou só no H2O aqui, ó. Não dá nem para ver. H2O aqui dentro, mas eu vou ter que abrir um vinho. Vou tomar na minha caneca um vinho. Elaine, professor, e os outros cursos? Quais outros cursos? Isenção do imposto de renda, férias prêmio. Esses cursos, esses continuam sendo vendidos à parte, rodando aí normalmente.
né? Luiz, esse borrachudo lazarento não pica, ele morde e rói a pele, daí o estrago. Eu concordo. Adorei. Ele não pica, ele morde. Eu acho que esse borrachudo morde mesmo, gente. Eu tomei muitas picadas dele nas costas em um dia. Estragou minha viagem, de verdade. Porque eu sou alérgica, não absurdamente, mas um pouco. Então, coçava tanto, eu não conseguia deitar para tomar sol. Eu não conseguia viajar no carro, porque vai rolando no banco as costas. Foi um pavor. Estragou minha viagem, vou ter que visitar de novo, agora cheia de repelente. Alacide, comprei os cursos, muito bom, cursos top, que legal, que bom que vocês estão gostando, gente, fico muito feliz. A Anne perguntou o seguinte, no caso, professora, a gente já pode acessar o primeiro que tu fez, e em julho vem a atualização? É isso, é isso, é isso. Vocês vão comprar, vocês vão receber um e-mail, nesse e-mail, fiquem de olho na caixa de spams, tá, gente? Vocês vão primeiro receber uma confirmação de compra, depois vocês vão receber um e-mail com um cadastro que você vai fazer para acessar a área de membros. Lá na área de membros tem o link para o nosso grupo do Telegram. Na área de membros tem o curso, né? Efetivamente, tem um material, tem o curso Direito Passo a Passo, que você pode clicar lá e acessar também. E em julho, quando a gente lançar, vai liberar lá o DDAM 2.0 para vocês, tá bom? A Lacite falou, comprei os 2 cursos, pode comprar, muito bom material, obrigada, viu? Muito obrigada. Arthur mandou o link aí de novo, Arthur é meu estrategista, tá aí, link para adquirir o DDAM com valor promocional. Franciele, comprei, já tenho cliente, já pode me mandar caneta. Adorei. Gente, a Franciele, ela não brinca em serviço, hein? Eu acho que eu vou fazer uma aposta. Fran, quanto tempo você vai ganhar a primeira placa de 10 clientes? Vamos ver. Me fala aqui, qual que é seu objetivo? 10 clientes em quanto tempo? Reinaldo, o cidadão, quando está em perigo, clama a Deus e chama a polícia, verdade. Quando o perigo passa, ele esquece de Deus e xinga a polícia. É exatamente essa a verdade. A Franciele, vou pegar um vinho também, colega. Amor, traz um vinho para mim. Eu vou querer beber aqui com essas meninas. Ah, liga a câmera para eu ver a carinha de vocês também, gente. Pouca gente liga a câmera. Risoleta, Helenice, Priscila, Reinaldo. Cadê a galera? Ligar a câmera para eu ver a carinha de vocês. Aí, ó, Priscila já está tomando. Eu vou pedir meu marido, vou mandar uma mensagem para ele aqui agora. Traz o vinho. Marília, Ju. E aí, gente, que bom ver vocês. Eu me sinto solitária, às vezes, dando aula para uma câmera. Eu sinto muita falta da sala de aula. Não de dar aula em faculdade, porque dar aula em faculdade é um ó, mas ver a carinha de todo mundo assim faz falta. Vamos ver aqui, ó. Paula, comprei seu curso de imposto de renda hoje, já terminei, maratonou o curso. Achei o máximo, não te conhecia. Conheci hoje também, olha só, Paula. Paula veio tudo de uma vezada só, né? Aí na terra de vocês fala vezada, de uma vezada só. Em Minas a gente fala, mineiro inventa cada palavra que é impressionante. E eu só comecei a reparar isso depois que eu mudei para o Rio. Eu mudei aqui para o Rio, e aí eu falo as coisas, o povo me olha com uma cara assim, fala, entendi, é só em Minas que fala assim. Elaine, onde compro? Olha o link aí, Elaine, embaixo. Compra aí, Elaine. O povo tá me segurando aqui falando, ainda tá valendo a promoção, hein? Lu. E aí, Fran? Me conta aí, Fran, você vai ter a plaquinha de 10. Todo mundo que comprou o curso hoje quer ter 10 clientes daqui a quanto tempo? Perspectiva alcançável, tá, gente? Não é igual o professor que fala que vai ter 10 clientes divisados em um mês, não. Né? Eu quero que vocês primeiro façam um curso para ter segurança, né? Quando o cliente chegar. Mas me fala aí, vocês que compraram, vocês querem ter
10 clientes, que é a sua primeira plaquinha, vou pôr ela aqui, ó, bonitinha para vocês. Ó. Esmeralda, plaquinha. Essa aqui. Quem comprou o curso vai receber ela daqui a quanto tempo? Em casa. Me fala. Luiz falou, mas morde mesmo, é sério, ele não tem aquela agulha do pernilongo comum. Tá explicado. O bicho me mordeu toda. E eu achando que era picada. Não tem condição. Anne, comprou, seja muito bem-vinda, Anne. Liga a câmera aí para eu te ver. Tô para maratonar seu outro curso de férias, isso mesmo. Muito bom, Anne. Muito bacana. Franciele, minha meta, 10 clientes em um mês. Essa Franciele, ela não brinca em serviço. E eu não duvido, né? Porque quem teve 33 clientes de férias para mim uma semana, isso mesmo. Bora, bora. Bora, Anne. Elaine, professor, o valor veio alterado no fechamento da compra e fiz de 4 vezes apenas, mas até uma vez no cartão altera, gente, porque o valor é à vista, né? Porque é os juros da maquininha, não é meu, eu não tenho como mexer nisso. É 597 para quem compra no Pix ou no débito. Quem compra dividido no cartão, infelizmente, dependendo do número de vezes, vai aumentando. É pouca coisa, não é muito não, né? Mas altera o valor total um pouquinho, tá bom? Desculpa por isso, mas é da plataforma, não sou eu. Queria poder abater esse valor para vocês. Luiz, fizeram uma pergunta boa aí para trás. E a captação dos clientes, isso é passado no curso? Sim, Luiz, isso é passado no curso. Tem uma aula de captação no DDAM 1.0, mas eu aconselho firmemente vocês aguardarem o 2.0 e rever a aula de captação. Por quê? Porque na aula de captação do 2.0, a gente está trazendo um módulo específico de captação online, usando as redes sociais para captar clientes. E eu acho que é uma coisa que eu falo para os meus alunos, né, gente? Se você não está na rede social, daqui a 5 anos você vai desejar ter entrado hoje, né? Porque, me conta aí, e agora já pode até ligar o áudio, quem quiser conversar comigo. Priscila foi lá encher a taça dela mais um pouquinho, arrasou. Pensa comigo, quantos anos, pode ligar o áudio, quantos anos você ainda vai advogar? Quantos anos você acha que você tem de advocacia pela frente? Por exemplo, eu quero aposentar com 55 anos. Então, eu ainda vou advogar por, suponhamos, 15, 20. Pensa comigo. Se você, que está entrando agora, vai focar em direito militar, seu cliente, em regra, vai ter entre 18, vamos pôr 20 e 50 anos. Seu cliente, que é o militar. Claro que você vai atuar para pensionista, para servidor da reserva, e aí sobe muito a cidade. Mas vamos pensar no seu cliente de 20 anos. Se você ainda tem 15 anos de advocacia, o seu cliente que tem 20 anos, quando você estiver finalizando sua advocacia, hoje ele tem 5. Quem aí tem menino de 4, 5 anos em casa? Meu enteado vai fazer 4 amanhã. Onde que esses meninos estão o dia inteiro? A gente tenta tirar o máximo, mas eles não estão dentro das telas o tempo inteiro. Se um menino que tem hoje 5 anos vai ser seu cliente daqui a 15, ele vai te procurar onde? Você acha que essa geração que está nascendo agora, que tem 10 anos agora, vai procurar advogado aonde? Se não for na internet e nas redes sociais. Eles não sabem atuar de outra forma, não adianta. O boca a boca vai existir? Sempre vai existir. Mas a pessoa vai procurar referência de você aonde? Na rede social. Então não adianta, gente, fugir, não adianta correr. Tem que vir para as redes sociais mesmo e usar elas como ferramenta de trabalho.
Estou eu aqui falando para vocês me conhecerem aonde? Vocês estão confiando numa pessoa que vocês viram dentro do Instagram, dentro do Facebook, dentro do Google. Se vocês são assim, os meninos novinhos que são seus futuros clientes vão ser como? Eles não vão ter outra forma de procurar. Então, no DDAM eu estou focando nisso, pensando no crescimento profissional de vocês como um todo, não só no direito militar. Tem que se posicionar, tá? Vamos lá, vou continuar. Franciele, cadê minha colega do vinho? Aí a Priscila aí, ó, já foi lá encher. Cadê sua taça, Fran? Cadê sua taça? Aí, ó, tintim, arrasaram. Emílio, pronto! Bora maratonar aí atrás do meu colega, que é da Corregedoria da PM. De onde você está falando, Emílio? Seja muito bem-vindo. Franciele, eu vou maratonar esse curso, professor. Um mês eu vou ter uns 10. Não duvido jamais. A Ju, espero receber logo. Vai receber sim, com certeza, Ju, tenho certeza. Vamos lá. Priscila, 2 meses, um para estudar e outro para começar a captar e vir muitos pela indicação do boca a boca. Muito bem, gostei. Um brinde a isso, ó. Tintim. Tintim para vocês. Vamos lá. Opa, sai da tela aqui. Elaine falou que entendeu. Juliana, eu acredito que mais 20 anos. É isso, né, Ju? 20 anos. Se você vai atuar mais 20 anos, o seu cliente que vai ter 20 anos daqui a 20, hoje ele nasceu. Parabéns para ele, né? Acabou de nascer. Marília está com a mão levantada? Pode falar, Marília, querida. Professora, eu já comprei os cursos de férias prêmio e de isenção de imposto de renda. Sim. No momento, eu estou investindo em marketing. A gente até conversei pessoalmente com a senhora e eu estou investindo em marketing na isenção de imposto de renda. Sim. Então, eu estou investindo. Sim. Então, eu não vou comprar o DDA agora, porque eu estou investindo nesses cursos, mas em julho eu já olha vou só, estar em tendo julho, retorno. Em julho, você já pôs no bolso o dinheiro do que você está investindo agora, você compra em julho. Em julho eu já vou estar tendo retorno do meu investimento agora e eu já entro no 2.0. Já é isso meta. Mesmo. Arrasou. Já é meta. Adorei a tática, Marília. Muito bem. Muito bem. E vai ser muito bem-vinda, já é muito bem-vinda agora, vai ser muito bem-vinda lá em julho. Eu falo pelo suporte, doutora, entendeu? Porque a gente se aventurar em curso sem ter suporte é difícil. E eu vejo assim, eu sou prova do suporte que a senhora dá para a gente. Então, a gente sabe que a gente não está sozinho. Entendeu? Então, o objetivo é esse. Eu sei, a minha próxima meta é em julho, AM, arrasou! Isso mesmo, Mari. Busca o vinho, vamos brindar isso. Vamos brindar. Isso mesmo, querida. Vai dar certo, eu tenho certeza. Eu fico muito feliz quando vocês falam isso, gente, porque o sucesso de vocês é o meu, entende? Como o sucesso de vocês é o meu sucesso. Eu vivo disso. Então eu fico muito feliz. Cada uma que me fala que está investindo e que está acreditando, que se a gente não acreditar na gente mesmo, quem vai acreditar? Gente, vai acreditar, né? Então é isso, é seguir aí que vai dar muito certo. Vamos lá. Alacide, nesse exato momento estou redigindo uma licença prêmio com o valor da causa de R$107 mil. Cadê o povo do vinho? Um brinde. Uma causa de R$107 mil. Tchim, né? Por quê? Vamos fazer a conta dessa causa?
Quanto você cobrou para entrar? Franciele. A Lacide, me conta aqui, quanto cobrou para entrar? Mas, independente de quanto cobrou para entrar, se é 107, se você tiver cobrado 20% de êxito, né? Que eu não cobraria menos que isso, já dá 20 mil. 21 mil. Se tiver o valor de sucumbência mínimo de 10%, é mais 10. É uma causa de 31 mil reais de honorários sem a entrada, que eu não sei quanto... 2.000 de entrada. 2.000 de entrada? Aí. Então, não. Gente, eu acabei de esquecer. 33 mil reais de honorários e uma causa. Aí o povo vem me falar que eu advogo na área de família. Gente, a área de família, o povo chora para pagar 3 mil reais no divórcio, que é consensual, ainda metade para cada um. É ou não é? O povo chora para não pagar divórcio. Você ainda fica tendo que fazer meio de campo de briga de marido e mulher. Deus me livre. Olha só, Franciele, meu filho faz 5 semanas, faz 5 semanas que vem. Olha que legal. É igual o Arthur, então. O Arthur faz 4 da manhã. Eu hoje passei o dia fazendo lembrancinha, embrulhando coisa, fazendo lembrancinha para levar para a escola. Bonitinho demais, né? A Anira, parabéns, Alacide, isso mesmo. Professora, como está o nome do seu canal no Telegram? Na verdade, o meu grupo do Telegram, você só entra se você for meu aluno, e o link está dentro da área de membros. Entra na área de membros, tem lá no cantinho esquerdo, grupo do Telegram, clica lá, você vai entrar no grupo. Tem um grupo do povo do Férias Prêmio, a Marília, né? Tem o grupo do povo do Imposto de Renda, tem o grupo do povo do DDAM. Priscila, cadê a sua taça de vinho? Eu tenho que ir lá buscar, né? Cadê meu marido? Estou chamando ele, mas é outro andar. Eu vou terminar meu H2O, quando eu terminar a aula, eu vou abrir um vídeo e vou postar para vocês. Pode ficar de olho lá no Instagram que eu vou postar para vocês. Everaldo, professor, o curso tem quantas horas aula? Entre 40... Pode colocar que vai ter mais ou menos entre 30 e 40. Talvez passe um pouquinho das 40 horas aula, o DDAM 2, tá? Mas é mais ou menos isso, entre 30 e 40. Paulo, trabalho com previdenciário. Pode dar um exemplo no tipo de serviço que consigo agregar no meu escritório com esse curso? Uai, no previdenciário, todo previdenciário militar, né? Que não tem quase nenhum especialista em lugar nenhum. A lei previdenciária militar. Aposentadoria do militar, né? No caso, reforma, reserva. Ele vai para a reserva proporcional. Você vai lutar para ser uma reserva integral. Essas causas dão valores agregados altos, né? Porque ele está recebendo proporcional. Tudo que ele receber na ação, mesmo com liminar, constitui proveito econômico, você vai receber seu honorário em cima disso. Ação para colocar dependentes, né? Às vezes o instituto nega colocar um dependente, você consegue colocar aquele dependente, você recebe em cima disso. Tirar dependente, não, minha filha já fez 21 anos, eu não quero mais pagar. Você entra com a ação para tirar aquele dependente. Alíquota previdenciária, né? Eu dei uma aula no DDAM. Esses dias, na verdade, não só para o DDAM, eu dei uma aula, eu chamei todos os alunos, né? Para falar sobre a alíquota previdenciária, que os institutos de previdência estão cobrando um percentual de alíquota previdenciária errado, né? A maior dos servidores. Então, todos os militares têm direito de entrar com essa ação. Tem precedente, né? Foi julgado pelo STF, então você pode agregar isso, né? Então, com certeza, aí tem muita coisa que dá para você fazer. Juliana, boa noite, Ju. Muito sucesso para todos nós, com certeza. Até a próxima live, com certeza. Alacide, isso. 2.000 de entrada e 30%. Então, esse cálculo de 32 mil vai para 40 e alguma coisa. Vai ter sucumbência ainda, parcelado em 4 vezes, olha só. Alacide, curto prazo, R$2.000. Médio prazo, sucumbência, porque a sucumbência não vai passar de RPV,
Então, a ação vai transitar em julgado, você vai entrar com a sua sucumbência, em 60 dias você recebe. A sucumbência de 107 mil vai dar 10 mil reais, mais ou menos. Então, curto prazo, 10 mil reais. Longo prazo, você vai receber, quando ele receber o precatório dele de 107, 30%, 30 e poucos mil. Gabaritou, curto, médio e longo prazo. Viu que todas essas ações quase, que a gente entra contra o Estado, União e etc., dá para a gente fazer esse raciocínio curto, médio e longo prazo? É isso. Vamos lá, Anne. Professor, e essa história de militares receberem gratificação de risco da atividade militar? Uai, essa pergunta eu não vi não, mas onde que estão recebendo gratificação de risco? Quem fez a pergunta? E aqui a Anne repostou. A Fran. Aí estão recebendo gratificação de risco? Para levantar a mão é aqui embaixo, tem uma mãozinha, mas pode abrir o áudio. Se levantar a mão, não abre o áudio, fala comigo. Oi, prof. Tá me ouvindo? Tô. Boa noite. Boa noite, querida. Seja bem-vinda ao DDAM. Tava faltando esse, né? Tava faltando esse, verdade. Arrasou. Eu tava aqui falando com o pessoal que ajuda a professora. Eles são muito queridos também. A equipe é muito bacana mesmo. Muito boa, muito boa. Professora, essa história de gratificação, porque eu sigo alguns perfis e, na verdade, está no STF a gratificação, uma discussão da gratificação para os militares do Rio de Janeiro. Aí eu estava falando com uma advogada, se saísse para o Rio de Janeiro, se enquadraria para os outros estados. É isso que estava indo. Não vai se enquadrar? Eu já tinha até gente feliz com essa notícia. Olha, eu não vou falar que não, né? Porque é uma coisa que eu não analisei, porque não saiu ainda, né? Não saiu, é. Mas eu acho que, assim, a gente tem que pensar o seguinte, vamos fazer o raciocínio jurídico. A gente está falando de estatuto, né? Cada estado tem o seu. Tem estado que tem pena de prisão. Tem estado que não tem. Quer dizer, porque tem um vai sair para o outro? Não, porque a iniciativa de alteração da lei, né, do Estatuto do Militar, e uma gratificação necessariamente vem prevista na legislação, é de iniciativa do governador de cada estado. Então, se não houver um movimento de mudança legislativa para que cada estado traga essa gratificação para os seus militares, para militar estadual, aprovou para um estado, não tem nada a ver com alteração de outro, se não tiver mudança legislativa, né? Entendi. Então, mas nada impede de captar no Rio, né? Se aprovar para o Rio, PJE atua no Brasil inteiro. O povo vai começar a te ligar e falar, mas, doutora, muito bom. Ô, professor, e essa ação de restituição da contribuição que a senhora estava falando? Tá, essa ação da a contribuição previdenciária foi o seguinte, o STF julgou que os estados, os institutos de previdência não poderiam ter alterado a alíquota da forma que a maioria deles alterou. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, o estado de Minas Gerais alterou a alíquota para 10,5%, quando na legislação a alíquota era 8,5%. Só que o STF tem aquela choradeira, porque o Instituto de Previdência vai ir à falência se tiver que devolver o dinheiro. Ele modulou os efeitos e falou que a partir de 1º de janeiro de 2023, todos os institutos tinham que se adequar. Então, eu ensinei isso, eu dei uma aula na nossa reunião secreta, eu dei uma aula explicando sobre isso, ela está salva lá na plataforma do DDAM, e o modelo da petição inicial para entrar. Então, basicamente ver no seu estado qual é a alíquota, ver no seu estado qual foi o reajuste, né, se ele teve, e pode entrar para qualquer militar do estado. A Laís mesmo, que estava na live ontem,
falou que está com mais de 10 ações dessa. Oh, meu Deus! Ih, querido! Ah, ficou com vergonha. Ele tá um pouco dodói, Eu sei, o meu também tá. É a época, né, do ano, todo mundo gripado. É terrível. E daqui a pouco a gente pega também, né? Porque eles pegam, logo depois a gente pega. Oh, meu Deus. Eu perguntei dessa ação porque ela seria uma ótima para captar cliente, né? Demais. O valor agregado dela é baixo, porque você pensar uma mudança de alíquota pequena de alguns meses, porque é só de janeiro para frente, né, que a gente consegue rever. Mas ela é um ótimo fura-bolha, porque todos têm direito, né? Então, você começa a falar de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, e começa a ganhar a confiança deles, e aí eles começam a trazer outras demandas, porque todos têm outras demandas, né? Então, ela é um ótimo fura-bolha, vale muito a pena. Está lá na área de membros. Se tiver alguma dificuldade de achar, é só me falar. Bom? Pessoal, eu acho que nós encerramos por aqui essa falazada. Olha só, quase 10 horas da noite. Vou lá abrir meu vinho, né? Eu queria dar boa noite, agradecer todos vocês que ficaram aqui comigo, né? Que entraram para o nosso time de administrativistas militares essa noite. Os que não entraram, mas vão entrar, né, Marília? E é isso. Eu queria agradecer a confiança de vocês. Priscila, vi que o curso já liberou para mim. Maravilha, tomando um vinho e estudando Direito Militar. Foquem nisso, tá, gente? A qualidade da aula em termos técnicos melhora demais no 2.0, tá? Em termos de filmagem, etc. E a qualidade do ensino vai melhorar porque nós melhoramos a cada tempo, né, que passa. Então, uma aula que eu estou dando hoje, eu tenho certeza que vai ser uma aula melhor do que eu dei há um ano atrás. E nós estamos ampliando também, já está tudo roteirizado, e nós vamos começar a gravar mais tardar aí em julho, vocês estão recebendo o curso de vocês, tá bom? Então, muito obrigada, muito boa noite, muito bem-vindos, muito bem-vindas aos que compraram, muito obrigada aos que permaneceram comigo até agora. Gratidão, a gratidão é toda minha, Ilse, toda minha, viu, Pri? Um beijo, fiquem com Deus. Boa noite.